Vamos lá, crianças, a nossa aula de português, tá? Nós vamos então continuar falando um pouquinho sobre substantivos aqui. Mas para iniciar, então aqui está dizendo o seguinte, ó, nas aulas anteriores você estudou sobre gênero, diário e pessoal, realizou a leitura do texto e a interpretação e compreensão textual. Na aula de hoje estudaremos sobre substantivos comuns e próprios e o uso das letras maiúsculas, minúsculas e maiúsculas e o sentido das palavras. Releia o texto diário de Julieta. Então, no texto diário de Julieta você consegue perceber isso daí, quando nós utilizamos o substantivo comum, escrevemos com letra minúscula, quando é próprio com letra maiúscula, né? Então aqui é só pra gente revisar e relembrar o que é substantivo próprio, substantivo comum e próprio, tá? Então aqui tá dizendo o seguinte, ó, substantivos comuns são aqueles que dão nomes a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com letra inicial minúscula, exemplo, árvore, lápis, caneta e nariz. Então, a professora já falou para vocês bastante. Comum é a mesma espécie, significa a mesma espécie. Próprio, quando eu quero diferenciar seres de uma mesma espécie, né? Então, aqui está dizendo o seguinte, próprios, ó, são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com letra inicial maiúscula. São substantivos próprios, nomes de cidades, pessoas, estados, ruas e países. Exemplo, Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil e Argentina. E aqui nós temos, ó, leia as duas listas de palavras. Comum, gato, menina e escritor. Substantivo próprio, Bob, menina e Machado de Assis. Então, olha lá, o nome do gato. Gato é comum, qualquer gato. Quando eu coloco Bob, eu sei que é o nome de um gato. Pode ser até que tenha mais gato com o nome de Bob. Né? Por exemplo, Isabel. Não tem só eu de Isabel no mundo, mas Isabel diferencia o quê? Pessoas, né, da mesma espécie, mulheres. Ah, Isabel é o nome dado a uma mulher. Tá? Então, diferenciou ela de uma espécie. Menina, né? Mariana. Nome da nossa amiguinha Mariane, né? A nossa menina é uma menina da sala de aula da professora Isabel. Mas Mariana, né? Diferencia ela das outras meninas. Quando fala Mariana, todo mundo já sabe quem que é a Mariana. Você fala assim, uma menina da sala da professora Isabel. Pode ser qualquer menina. Quando fala Mariana, todos já lembram da Mariana, né? Escritor, Machado de Assis. Então, diferenciou ele de qualquer outro escritor. Então, agora aqui, ó. Agora, retire as palavras do texto e complete o quadro abaixo. Então, gato, o nome próprio lá do texto de Diário de Julieta, ele tinha um nome, não tinha? A menina, qual que era o nome dela? O escritor e o autor. Nós vamos procurar tudo lá. Então, vai colocar qualquer substantivo próprio aqui, crianças? Não. Vocês vão voltar lá no texto, procurar no texto o nome do gato, o nome da menina, o escritor e o autor do texto. Ai, professora, mas eu não tenho mais. Tem sim, dá uma olhadinha lá, tá? Se não tiver, peça o texto, professora, novamente. Escreva 3 substantivos próprios para cada um desses substantivos comuns. Lembrem-se, substantivos próprios se escreve com letra maiúscula. A outra atividade, vários alunos escreveram substantivo próprio com letra minúscula, tá, criança? Vamos cuidar, tá? País, nós escreveu o quê? 3 nomes de países. Brasil é um país? É. Letra maiúscula. Japão é? É. Chile? É. Então, vamos escrever 3 países. Nome de artista. São nome de pessoas, letra maiúscula. De cidade, nome de homem e nome de mulher. Então, são 3 para cada um, tá, crianças? Não vão errar, por favor, letra maiúscula, tá? Aí, aqui depois nós temos, olha lá. Leia as palavras abaixo e marque um P para as que são substantivos próprios e C para as que são comum. Então, ali está dizendo o seguinte, ó. Pedro é o quê? Próprio ou comum? É próprio, vou colocar P. Julieta é próprio, então P. Óculos, comum, então C. Escola, comum, C, tá bom? E assim com os outros, borracha, sarandi, papai, Romeu, gato, cama, William, cabelo. Lembra ali, próprio, diferencia seres de uma mesma espécie. Comum é um nome dado a uma mesma espécie, tá? Seres de uma mesma espécie. E aqui nós temos o outro, número 4. Ó, assinale a alternativa em que todas as palavras são substantivos próprios. Então, lá, alternativa A. Paulo, Pedra e Pedro. Não vão confundir porque tá com letra maiúscula. De repente, achar tá, então tá, todos eles estão com letra maiúscula no começo, perceberam? Depois aqui, ó, rua, parque, vidro, Curitiba, Marcos e Brasil. Então tá na cara qual que é a alternativa correta, né, crianças? Beijinho, bom trabalho, qualquer dúvida, chamem a professora. Tchau, tchau, fiquem com Deus.